Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues. Estou aqui hoje com Gabriel Franco e Guilherme Ribeiro Paturi. Vamos conversar primeiro com o Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Gui, como é que você está se sentindo hoje nesse nosso 50º episódio? Sim, episódio 50 do Boleiro de Humanas. Uma data muito importante, muito relevante, Gui. Voltando também do nosso recesso de final de ano, recesso natalino. Espero que você tenha passado bem, cara, seu final de ano aí. Vamos fingir aqui para os nossos ouvintes que a gente não conversa, né, diariamente. E conte aí, cara, como é que você tá? Alô, Miguel, alô, Franco, bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes, seja lá de onde você estiver escutando esse mundo mundial, cara, é um prazer enorme, como sempre, estar aqui, e bom recesso, cara, deu uma descansada, uma desparecida, consegui visitar o nosso grande Brasil, mas agora já estou de volta, né, a terras frias, terras canadenses. Muito feliz de estar aqui, apesar do resultado da Copa, né? É bom lembrar que o último episódio da Copa nós estávamos aqui emocionados sobre a possível vitória do Brasil sobre a Croácia e acabou não acontecendo, né? Então eu acho Cara, é relevante engraçado levantar isso, isso. né? A gente falou, vocês lembram disso, né? Todo mundo falando que o Brasil ia passar por cima. Eu e o Franco, a gente falou o seguinte: eu acho que a Croácia é perigosa, claro, mas tem uns jogadores meio aleatórios, tipo o Petkovic. Esse cara fez gol no Brasil. E a gente falou do goleiro Livakovic também. Não é muito bom esse goleiro. Simplesmente pegou pênalti. É isso. Bons fundamentos do goleiro de Humanas, cara. Acho que é importante Mas, constatar. verdade seja dita que o nosso power ranking do Boleiros de Humanas foi muito preciso. De fato. Nós acertamos, todo mundo colocava a Croácia fora dessa, tudo bem que depois a gente refez e tirou a Croácia do quinto, deixamos ela em sexto, né? Mas enfim, desde o início da Copa a gente colocou a Croácia como perigosa. Então fiquem com essa, cara. Muito relevante a gente lembrar sempre disso. Mas boa, Gui, mais alguma coisa pra falar, cara? Tô te interrompendo aqui pra caramba ou vou apresentar o Gabriel Franco agora? Não, cara, estou outra vez muito feliz de estar aqui, né, para o 50º episódio, cara. Quem diria, terceiro ano calendário, não terceiro aniversário, mas o terceiro ano calendário do Boleiros de Humanas, começamos 2020. Então estamos aí fortes para mais um, cara. Muito feliz em começar a Cara, nova e temporada. já tivemos episódio pra caramba aí, pessoal. Quem tá assistindo em serviço de streaming, acho que já fica fácil, mas se você tá assistindo no YouTube, chegou aí pelo site do Poder 360, cara, tem uma playlist no YouTube também com todos os nossos episódios. Cara, já tivemos episódios muito bacanas sobre os mais variados temas, esportes, enfim, convidados muito bacanas também que participaram aqui. Então, depois dá um pulinho lá, escuta lá. A maioria desses temas são atemporais, né? Essa é a verdade. Então, com certeza vai dar para você consumir esses conteúdos agora também. Mas vamos lá, então, apresentar o nosso querido publicitário Gabriel Franco. Franco, como é que você está se sentindo, cara, nessa volta do Boleiro de Humanas, gravando aqui em 11 de janeiro? Como é que você tá, cara? Muito bom dia, Miguel. Muito bom dia, Gui. Gostaria primeiro de tudo de desejar feliz ano novo a todos os nossos ouvintes também, porque a última vez falamos, obviamente, foi antes do jogo do Brasil na Copa. Então, feliz ano novo a todos. Espero que todos tenham feito boas festas de final de ano, tenham conseguido comer peru em casa, e que todos estejam muito, muito renovados para poder a gente viver um 2023 que tem tudo para ser um ano muito bom para todo mundo. Estou bem, estou bem. Gostaria inclusive de ressaltar, Miguel, sobre esse ponto do que falamos entre Brasil e Croácia, que a gente apenas tirou a Croácia do top 5 porque o jogo era contra o Brasil e sim o clubismo prevaleceu. Mas desde o princípio estávamos botando fé na Croácia dos fracos Livakovic e Petkovic. Exato, cara, exato. É que o problema foi que dessa vez o Dante não conhecia os croatas, cara. Porque se o Dante É conhecesse os verdade. croatas, Aham. Ponto curioso, para quem não tá vendo, o Gui teve a pachorra hoje de entrar com a camisa da Croácia. E eu estou com a camisa do Brasil, tá? Porque eu ó, sou é, nacionalista, Brasil acima de isso, tudo.
Isso não foi combinado. Isso não foi combinado. Isso, ó, não foi combinado. É um ponto relevante, pessoal. Eles estão falando aqui. Isso é uma outra novidade pra vocês. A gente tá no nosso 50º episódio. A gente precisa falar que o Boleiro de Manas, como vocês conhecem, ele hoje em dia vai acabar. Não vai mais ser só áudio. Vamos virar um videocast a partir do próximo episódio. Agora que tá anunciado, a gente vai ter que fazer, galera, viu? A gente sempre conversou aqui de fazer essa mudança e agora, depois de 50 episódios, nós vamos fazer de fato. Vocês vão ver aí os belos semblantes do Guilherme Ribeiro Paturi e do Gabriel da Rocha Franco. Caramba, hein? Falei até o nome do meio do Franco. Eu nunca faço isso. Eu não sabia, porque é um negócio isso, muito sério, cara. Gabriel da Você sabia que Rocha. eu sou um primo distante. Eu tenho um primo americano chamado The Rock, Dwayne The Rock Johnson, que é da Rocha, The Rock. Cara. Mas é isso, então vocês agora já estão sabendo. Episódio 51 vai passar a ser um episódio de vídeo também. Todo mundo aqui muito animado para isso. E aí vocês vão ver todas as camisetas mais estapafúrdias aqui sendo utilizadas. Vai valer muito a pena. Acho que é isso, né? Esse episódio aqui nosso. Você vai comentar alguma coisa aqui? Fala aí, cara. Eu só ia comentar, né? Porque o Franco tava dizendo que a gente pensou que hoje seria o primeiro episódio gravado em vídeo. Então eu decidi vir com a camisa da Croácia e Franco vai ficar do Brasil. Mas vai dar tudo certo, vocês vão ver. Esse episódio aí, o próximo também vai ser muito especial, igual a esse. Esse episódio é muito especial, né? A gente tá gravando hoje, dia 11 de janeiro. Acho que sempre é bom também mencionar que nesse tempo, infelizmente, o mundo do esporte, do futebol, perdeu 2 grandes ídolos, né? A gente não gravou nesse meio termo, mas nos últimos dias, o rei do futebol, Pelé, faleceu. Também o maior de todos, o Roberto Dinamite, ídolo máximo do Vasco, morreu. Então fica aí também nossa lembrança, recordação e homenagem a esses 2 grandes ídolos. Pelé, inclusive, que já foi alvo, né, tema de alguns episódios aqui do Boleiro de Humanas. Se vocês tiverem mais interesse em ouvir mais sobre a carreira, a vida do Pelé, tá tudo disponível na playlist que eu comentei antes. Mas esse episódio aqui agora vai ser muito especial também. A gente está gravando aqui em janeiro, como foi dia 11 de janeiro de 2023. Estamos no meio da Copa São Paulo de futebol júnior, não é mesmo, pessoal? Como é que tá o Galo na copinha, o Gui, cara? Porque o São Paulo passou, cara, invicto. Quero saber se o Galo tá bem. Não tenho acompanhado. Eu nem sei se passou, inclusive. Se você que completamente sincero. Que é isso, cara? São Paulo tem grandes craques como o Thales Vander. Thales Vander, se você algum dia ouvir esse episódio, cara, espero que você esteja ouvindo no futuro. A gente falou de você aqui antes. Você parece muito o centroavante que faz o gol do Hepta do Brasil em 2030, cara. Então, fique com essa lembrança aí, cara, que a gente mencionou aqui antes. Inclusive, um fato curioso sobre o nosso querido Galo doido é que eu acho que a nível de competição nacional, a Copa São Paulo talvez seja a mais importante e o Galo tem a maior relevância, né? Porque o Galo acho que é tricampeão da Copa São Paulo, inclusive. Um feito que é muito difícil pro Galo ganhar mais de um campeonato. Imagina ganhar 3. Imagina ganhar 3, cara. 2 já é raro. Agora 3 é impossível, né, Gui? Eu posso agora vir a público afirmar que o Galo passou invicto também na primeira fase e vai enfrentar o Nova Iguaçu na próxima fase. Nova Iguaçu é um time poderoso do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Então. Alô, Nova Iguaçu. Vai ser difícil, tá? Alô, Nova Iguaçu. O São Paulo vai jogar contra quem? Franco, olha aí enquanto eu fico falando um pouco mais sobre esse episódio. A gente então vai discutir aqui. O São Paulo vai enfrentar o Retrô. Nossa, isso é difícil real, assim. Falando sério, acho até mais difícil que o do Galo. Retrô é um time, cara, muito bem organizado. Começou como exclusivamente categoria de base. Acho que vai ser difícil pro São Paulo, mas vamos torcer, vai dar tudo certo. Mas esse episódio nosso aqui vai ser, né, uma comemoração da Copinha, se a gente pode chamar assim. A gente vai conversar sobre as especificações desse campeonato, contar algumas curiosidades e também passar por um episódio muito interessante, que foi o cancelamento da Copinha em 1987 pelo então prefeito de São Paulo, Jânio Quadros, que também, né, foi presidente do Brasil, como alguns devem saber. A gente vai comentar um pouquinho sobre
governo de Jânio, vamos lembrar quem foi a figura e também analisar também um pouquinho desse episódio curioso do porquê a Copinha foi cancelada em 1987 pela gestão de Jânio Quadros. Sem mais delongas, então vamos passando para o primeiro bloco dessa primeira parte do podcast Poder de Humanas, o Kickoff. Muito bem, começando aqui nosso kickoff. Lembrando sempre que você está escutando o podcast Poderes de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. E como o Miguel falou aqui na nossa introdução, eu vou estar falando sobre o Jânio Quadros, que cancelou a Copinha. O Miguel vai entrar nesse episódio do cancelamento da Copinha, que eu vou focar na parte histórica, política de Jânio da Silva Quadros. Foi um dos presidentes, ou até políticos, mais controversos e mais consequentes, né, mais importantes talvez da história do Brasil, por o que o governo dele levou realmente, né. E o Jânio foi um político que teve uma ascendência meteórica, né, porque ele foi eleito pela primeira vez para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em 1951, mas já em 1955, ou seja, só 4 anos depois, ele já foi eleito governador de São Paulo, uma função que ele ficou até 1959, quando ele saiu para disputar a eleição da presidência da República. Mas antes de entrar nas eleições de 1960, eu acho importante, Miguel e Franco, a gente falar um pouquinho sobre o contexto que o Brasil estava na época, né? Porque o governo anterior do Jânio Quadros foi do Juscelino Kubitschek, o JK, que foi caracterizado por uma política nacional desenvolvimentista, que resultou, claro, num crescimento muito forte industrial do país. Mas esse desenvolvimentismo jusceliano, digamos assim, acabou mascarando graves problemas que afetavam a economia do país, como uma gravíssima e alta inflação, que era talvez o ponto primordial, e também sobre uma grande corrupção que aconteceu no governo, principalmente durante a construção da capital federal de Brasília. Isso também, claro, foi acoplado com outros problemas, como o grande crescimento da dívida externa brasileira. E em decorrência, né, por causa dessas questões econômicas graves que afetavam o Brasil durante o governo de JK, a aliança partidária do PSB, que é o Partido Social Democrata, e o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que eram os dois maiores partidos na época, que faziam sempre alianças para nas disputas de eleições. Por exemplo, nas três eleições anteriores, duas, porque na primeira eleição, na eleição do Getúlio Vargas, o PTB não se aliou com o PSD, mas na eleição do Eurico Gaspar Dutra, o PSD se aliou com o PTB, e na eleição do Juscelino Kubitschek, o PTB também se aliou com o PSD, o que era chamada pelo UDN, União Democrática Nacional, que era o partido de direita na época, como a aliança maldita, porque o PSD e o PTB juntos quase sempre ganharam. Mas por causa voltando ao que eu estava dizendo, das grandes problemas econômicos do Brasil, vividos durante o governo de JK, a aliança PSD e PTB vinha enfraquecida, que a UDN pela primeira vez viu uma grande e real oportunidade de entrar no governo, tendo perdido as 3 eleições presidenciais a partir da democratização, seguindo o Estado Novo de Getúlio Vargas. E claro, a animação da UDN não vinha só do enfraquecimento do PTB e do PSD e dos problemas políticos e econômicos do Brasil, mas também por uma falta de um nome forte da aliança PTB-PSD, que acabou lançando o Marechal Lott, que havia dado o golpe preventivo que fez com que o JK pudesse tomar posse em 1955. Mas então, com toda essa animação de poder realmente ganhar as eleições, a UDN lançou o nome do governador de São Paulo, Jânio Quadros, que era um político que não tinha vínculos muito fortes com a UDN, mas que era um político conservador que se opunha ao legado de Getúlio Vargas. Lembrando que o JK tinha sido um político que era atrelado à imagem do Getúlio Vargas, chegando a dizer que Getúlio Vargas tinha sido uma espécie de pai para ele quando o ex-ditador se suicidou
no Palácio do Catete. Então, Carlos Lacerda, claro, que era o manda-chuva, o principal cacique da UDN, resolveu no Jânio Quadros um grande nome e o lançou candidato, convencendo outras lideranças partidárias da UDN em aceitarem o governador paulista como o candidato da sigla para as eleições. Isso foi uma decisão acertada para as eleições, porque o Jânio conseguiu atrair o voto tanto da classe média e da classe alta, que viam nele como uma esperança de combater a inflação. E não só isso, viam em Jânio como uma espécie de maneira de moralizar a administração política do Brasil após a corrupção vista no governo JK. E agora, outro ponto importante foi que durante a campanha eleitoral, uma grande gama de eleitores resolveu defender o voto que era chamado de Jan-Jan, ou seja, Jânio Quadros para presidente e Jango, João Goulart, para vice. E apesar do Jango ser do PTB e ser o vice-presidente da chapa do candidato do PSD, de novo, Marechal Lott, era possível na época votar na verdade, não era só possível, era obrigatório votar separadamente para presidente e vice-presidente. Então era muito possível você escolher o presidente de uma chapa e o vice-presidente da outra. Então por isso que o voto Jan-Jan foi possível. E isso acabou acontecendo, na verdade, porque nas eleições o resultado final foi Jânio Quadros venceu com 48% dos votos, seguido por Henrique Lott, o Marechal Lott, com 32% dos votos. Agora, para vice-presidente, o João Goulart acabou vencendo o companheiro de chapa de Jânio Quadros, tendo então uma chapa dividida. Foi Jânio Quadros presidente de uma chapa e João Goulart o vice-presidente de outra. E isso foi o que levou a vários problemas mais adiante. E agora você pode estar se perguntando, Gui, mas se 48% dos votos, Jânio Quadros foi eleito? Sim, porque na Quarta República Brasileira não eram previstos segundo turno, só era preciso uma maioria simples para eleger o presidente da República, que foi o que acabou acontecendo neste caso, com Jânio Quadros conseguindo quase 50% mais um dos votos, mas não exatamente isso. Mas agora, entrando no governo de Jânio Quadros, de fato, ele foi um dos governos mais turbulentos da história do Brasil, durando apenas 6 meses e considerado largamente por historiadores como um governo confuso, tomando decisões equivocadas que contribuíram para lançar o Brasil em uma grande crise política. Bem, tem várias coisas que poderiam ser ditas sobre o governo de Jânio Quadros, mas eu vou focar aqui rapidamente na economia, porque o grande foco de Jânio foi, claro, o combate à inflação. Mas para isso, ele iniciou um grande plano econômico de austeridade, que previa a redução de gastos e a imposição de algumas medidas bastante impopulares, como, por exemplo, a desvalorização da moeda nacional em relação ao dólar em 100%, e também a retirada de subsídios a produtos como o petróleo e o trigo. E essas políticas econômicas resultaram numa disparada muito forte dos valores de produtos importados, como combustíveis, passagens de ônibus e pães. E a medida foi, apesar da medida ser bem recebida por organizações internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, ou pelo Clube de Haia, que é uma organização de credores europeus e americanos, ela não foi, claro, bem recebida pela população. E o custo político fez com que Jânio tivesse que traçar uma nova linha por mais desenvolvimentista a partir de julho, apenas alguns meses dentro do seu governo. E politicamente o governo também foi desastroso, porque o presidente iniciou um processo de moralização de cargos administrativos e denunciou abertamente políticos do PSD e do PTB. E não só isso, Jânio não fazia nenhuma questão de manter uma boa relação com o partido que o apoiava, o UDN. Então isso levou o Jânio a se isolar politicamente, passando a governar sem o apoio parlamentar. E até fez com que seu padrinho político, Carlos Lacerda, o manda-chuva da UDN, começasse a o atacar de forma seguida e violenta, deixando muito claro que o presidente da República não contava com o apoio partidário no Congresso. Mas aqui o golpe final, digamos assim, sobre o governo Jânio Quadros foi a imposição de uma política externa chamada de independente. Porque Jânio Quadros começou a defender uma espécie de terceira via para as relações externas do Brasil e começou a redefinir as relações com os Estados Unidos e a retomar contatos com a União Soviética, que não tinha contatos diretos com o Brasil desde 1947. E uma demonstração clara dessa política externa independente foi
que Jânio Quadros condecorou um dos principais líderes da Revolução Cubana, Ernesto Che Guevara, quando ele mesmo esteve no Brasil, para enorme espanto de uma grande parte da sociedade brasileira que tinha exatamente o medo de que o Brasil virasse uma Cuba e caísse numa revolução comunista. E devido a esse governo extremamente conturbado, economicamente, politicamente, até nas relações externas, em agosto de 1961, a crise no governo Jânio chegou ao fim. Estando totalmente sitiado pelo Congresso, Jânio Quadros tomou uma atitude drástica e no dia 25 de agosto de 61 apresentou sua renúncia ao Congresso Nacional. E isso é uma parte muito turva da presidência do Jânio Quadros, porque nunca ficou claro por que ele fez isso. Jânio Quadros chegou a dizer que forças ocultas haviam forçado a renunciar, mas muitos historiadores pensam que Jânio tentou um autogolpe, achando que haveria um clamor popular para que ele não renunciasse, que o Congresso não aceitaria sua renúncia e que ele conseguiria governar com poderes extraordinários, ou seja, sem o Congresso para incomodá-lo. Mas isso não aconteceu. O Congresso aceitou a renúncia, o povo não foi às ruas e Jânio Quadros vagou ao presidente da República com João Goulart, seu vice-presidente, do outro lado do mundo, visitando a China comunista. Isso desencadeou meses de crise no Brasil, em que João Goulart quase não conseguiu tomar posse, só conseguiu com uma espécie de parlamentarismo com Tancredo Neves de primeiro-ministro, mas isso é uma história para outro dia, porque aqui chega ao fim o conturbado governo de Jânio Quadros. Algo a declarar, Miguel, Gabriel Franco, sobre esses 6 meses que deram muito o que falar na história brasileira? Cara, foi um período... Você falou bem, né, cara? Acho que é período conturbado. O Jânio, acho que é uma figura importante na nossa história política, com certeza. Depois, né, vamos entrar mais a fundo quanto a isso. Ele voltou, exerce mandato na prefeitura de São Paulo, então é uma pessoa meio onipresente, acho que na política paulista com certeza e brasileira também. É uma pessoa que eu acho que é necessário a gente conhecer. Eu não sei, eu tenho uma leve impressão de que o governo do Jânio, em grandes partes, tinha uma ausência de planejamento no geral. Não sei se você vai concordar comigo, Gui. Eu acho que ele tinha uma política clara que ele queria instaurar, mas por vezes ele se perdia um pouco, né? E talvez por uma falta de assessores rodeando ele, como você bem falou, ele partiu para um partido diferente para disputar as eleições, não tinha uma conexão com esse núcleo político, também tinha essa regra que, na minha opinião, enfim, que bom que não é mais o caso no Brasil, mas antigamente, né, existia eleição para vice-presidente e também para presidente, ou seja, o Jânio efetivamente ficou com um vice-presidente que não tinha uma inclinação política semelhante à dele. O Jango, como a gente sabe, era, enfim, grande aliado do Getúlio Vargas, varguista no último grau. Então, eu acho que pode ter sido uma coletânea de coisas que fizeram com que o Jânio Quadros não conseguisse, talvez, não estou defendendo ou criticando necessariamente a política dele, mas acho que é uma coletânea de coisas que fizeram com que ele não conseguisse, de fato, aplicar com êxito o que ele gostaria. E essa confusão também, isso sim é uma crítica, vai para questões além de política econômica, como, por exemplo, até essa ideia de participar do movimento, né, do Terceiro Mundo, movimento não alinhado na Guerra Fria, e também trazer, por exemplo, o Che Guevara para ser condecorado no Brasil. Às vezes isso pode... Acho que o Jânio, na verdade, era uma pessoa que gostava de contrariar, né? Uma pessoa que efetivamente... É isso. Os historiadores concordam que ele é, se não o mais, um dos maiores exponentes do populismo
no Brasil, né, historicamente. Então, acho que tem muito disso também. Eu tô fazendo aqui, né, todo o sobrevoo do que foi esse crescimento do Jânio até de chegar à presidência do Brasil, mas é isso, efetivamente. Eu acho que ele foi um político, um presidente que talvez não conseguiu implantar tudo o que ele gostaria, muito por um problema do sistema confuso que imperava no Brasil à época, mas também por uma dificuldade dele e daqueles que estavam a seu redor, seus aliados, de ter um plano claro para que a visão deles fosse de fato aplicada. O que você acha, Gui? Eu acho que é uma boa análise, cara. Eu acho que só pra contribuir, né, bem pouco aqui, que eu não sei a quem exatamente acreditar essa frase, mas o Jânio é muitas vezes chamada de o DN de porre. Eu acho que isso é uma boa coisa uma boa frase para resumir, né? Que o governo dele foi muito confuso. Ele, como você bem se falou, Miguel, se perdia em certos momentos. E eu acho que é muito válido afirmar que o governo Jânio Quadros foi talvez o principal expoente para o golpe militar de 64, né? Porque foi isso que desencadeou o governo João Goulart, que levou ao que levou. Algo a declarar, Franco? Cara, não, apenas uma curiosidade, né? Que no caso eu lembro que meu professor de história ainda, da escola, contou essa curiosidade, e na qual eu vou agora, eu vou transcrever um trecho do que meu professor se chamava Carlos Magno, por incrível que pareça, grande nome para um professor de história, né? Do que foi dito. O Jânio era tão contraditório que ele se declarava populista, mas proibiu o lança-perfume nos bailes de carnaval. E realmente isso aconteceu, tá? Nos 6 meses de governo, além disso, ele também proibiu algumas outras coisas. Uma curiosidade, ele proibiu também o uso de biquíni em concurso televisivo de Miss. Verdade, não sei se vocês sabiam disso. Foi uma das coisas que ele conseguiu em 6 meses. Ele tentou anexar a Guiana Francesa, se eu não me engano, também ao território do Amapá. E não adiantou. Teve essa resenha aí da Guiana Francesa, né? Como é que foi isso, Gui? Eu não sei se você sabe muito dessa história, cara, mas acho que foi um embate entre o Brasil e a França. O rei Leopoldo da Bélgica teve que vir intervir e negociar. Eu sei meio por cima essa história, cara, mas eu não conheço ela muito a fundo. Eu sei que tinha essa... Eu não sei se era anexação completa da Guiana Francesa, mas uma parte com certeza. Eu lembro dessa história, cara. Realmente é um período conturbado, para dizer o mínimo, né, eu diria. Pelo que eu sei, essa é chamada Operação, acho que era Cabralzinho, e que era assim um plano, né, de anexar a Guiana Francesa, de uma invasão partindo do Amapá. Mas, se eu não estou equivocado, o plano não chegou a sair do papel, porque o Jânio saiu do governo antes que tivessem tempo hábil para fazer isso, o que acabou sendo bom, né? Porque imagina uma guerra com a França pela Guiana Francesa, cara, seria realmente impressionante. Mas será que eles teriam? É isso, né? A gente vai falar agora entrando no ponto de vista das análises, né, maiores, históricas. Qual foi o motivo pelo qual... Tem vários, né, na verdade. Eu não lembro agora se a gente já discutiu Guerra das Malvinas aqui no Boleiro de Humanas. Acho que meio por cima. Mas um dos motivos pelos quais o governo argentino, a ditadura, a junta militar da Argentina decide invadir, é que eles acreditavam que a Inglaterra não iria pau porque era longe. Não, suave. Mal sabiam que os caras iam passar o rolo compressor, que era simplesmente o trem-bala da colina na cara dos argentinos, velho. Foi isso. Então, não sei, é possível que o Brasil invadisse os franceses. Francês também não é inglês, né? Eu acho que a gente tem que sempre lembrar disso, historicamente, até pensando do ponto de vista de guerra, certamente não é inglês. E na época, os franceses tinham acabado de lutar no Vietnã, não era a primeira guerra lá da Indochina, então acho que, cara, não sei. Não tô falando que eu era a favor, hein? Eu acho que seria uma espécie de Quebec brasileiro, né, cara? Tem que ser bilíngue o Brasil, português e já pensou? Pô, mas eu acho que lá tem praia bonita também. Eu sei, lógico que tem praia bonita no Brasil, galera, tá? Mas lá é Caribe, não é não? Acho que é Caribe. Bonito, Caribe.
Amor, já pensou os Réveillons que a gente ia fazer lá, cara? Ainda bem que não deu certo, né? Ainda bem que não deu certo. Cara, agora antes que a gente divague mais falando sobre uma possível Guiana brasileira. Guiana brasileira. Fechamos aqui a capital da Amapá. Fechamos o primeiro bloco, nosso kickoff. Seguimos para o segundo bloco, o nosso Toco e Me Voy. Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Como sempre, eu sou Miguel Galute Rodrigues, um de seus co-apresentadores, e hoje eu vou começar aqui esse nosso segundo bloco do podcast Boleiros de Humanas, esse episódio 50, o 50º episódio podcast Boleiros de Humanas, falando justamente sobre esse episódio de 1987 e por que a Copinha foi cancelada nesse ano em específico. Acho que é muito relevante para a gente compreender isso, que a Copinha, esse campeonato, né, que hoje em dia é sub-20, permitindo 3 jogadores, né? Eu li isso outro dia as regras. Copinha é um campeonato sub-20, ou seja, só jogadores até 20 anos, e permite também que 3 jogadores com 21 anos que tenham feito 21 no ano da Copinha também disputem. Então é isso, é um campeonato exatamente para jovens jogadores de futebol. Antigamente foi um campeonato sub-18, depois passou a ser sub-20, voltou a ser sub-18 até 2013, eu acredito. Em 2014 volta a ser sub-20. E no passado, a Copa São Paulo de futebol júnior era organizada pela cidade de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, mediante a Secretaria de Esporte, organizava a Copinha. Então, era um evento que demandava muito dos cofres públicos, na verdade, né? E acontece, assim, a Copinha, a primeira Copinha foi disputada em 1969, que teve aí a vitória do Corinthians. O Corinthians foi campeão em cima do Nacional de São Paulo, clube tradicionalíssimo aí da Barra Funda, e desde essa data, desde 1969, é disputada quase que de forma ininterrupta, né? A única vez que a Copinha de fato foi cancelada nesse período foi em 1987, durante a prefeitura de Jânio Quadros. Também, logicamente, em 2021 a Copinha não foi disputada por causa da pandemia provocada pela Covid-19, mas por causa de motivos de uma decisão da organização, só em 87. E esse ato, né, na verdade, ocorre justamente porque, como o Gui já apresentou, eu vou conversar um pouquinho mais sobre o que foi essa prefeitura do Jânio aqui nesse bloco. Meses antes da Copinha, o Jânio Quadros decide, né, fazer o famoso cabinet reshuffle que eles têm no Reino Unido, ou mudar seus assessores. No caso aqui, ele fez a limpa nas suas secretarias da prefeitura e inclui dentro dessa limpa a Secretaria dos Esportes. Ele faz essa limpa algumas vezes, demite, teve várias trocas aí na Secretaria de Esportes de São Paulo. Fica aí meio esse vácuo de poder, e organização da Copinha deixada de lado. E com o passar do tempo, também acaba que a verba separada normalmente para receber a Copinha foi exaurida. Então, em 87, Jânio Quadros decide que o governo da cidade de São Paulo não ia organizar a Copinha, justamente porque, né, foram motivos financeiros. Não era atrativo para São Paulo organizar o campeonato.
E com isso em mente, foi justamente em 1988, depois do cancelamento da Copinha 87, que o torneio passa a contar com um outro integrante na organização. A cidade de São Paulo ainda permanece como ente importante na Copinha. Por exemplo, a final da Copinha é sempre disputada no dia 25 de janeiro. Dia 25 de janeiro, que, logicamente, é um dia muito importante porque é a data de fundação do São Paulo Futebol Clube, mas também a data de fundação da cidade de São Paulo, aniversário de São Paulo, 25 de janeiro. Então, um campeonato que tem toda essa comemoração, né, justamente porque comemora aí a fundação da cidade. A final é tradicionalmente jogada no Pacaembu, que é o estádio de São Paulo, né? O Pacaembu é da prefeitura, como nós sabemos, e está agora passando por reformas. Tiveram algumas instâncias que a final não foi jogada no Pacaembu, foi jogada no Morumbi, Canindé, até no estádio olímpico da USP, como por exemplo em 88, a primeira vez que a FPF, a Federação Paulista de Futebol, passa a integrar a organização da Copinha junto à cidade de São Paulo, né, toma basicamente para si a organização do torneio. A final foi jogada no Estádio Olímpico da USP, mas é tradicionalmente jogada aí no notório histórico Pacaembu. Agora, como sabemos, o Pacaembu está passando por um processo de reformas. Em 2022, a final da Copinha foi disputada no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Mas a partir de 1988, como eu falei, a FPF, Federação Paulista de Futebol, passa a organizar em conjunto a Copinha à Prefeitura de São Paulo. E dessa forma a Copinha não deixou de ser jogada até o ano de 2021. Sempre contou com edições também, como sabemos, com a entrada da FPF. Tivemos a atração de novos patrocinadores, isso fomentou o campeonato, fez logicamente, um campeonato de juniores, mais juvenis, mas também fez com que o produto ficasse mais atrativo, cotas televisivas trouxessem também um atrativo maior para potenciais patrocinadores que viabilizariam aí o negócio desse campeonato, que é tão querido, admirado e consumido por vários torcedores no Brasil, que têm vontade e interesse em conhecerem os jovens jogadores promessas de seus times. E tendo isso em mente, eu acho que agora, né, entendendo do porquê, basicamente mudanças no controle da Secretaria de Esportes e também problemas financeiros, acho que vale a pena a gente entender rapidamente como o Jânio volta à Prefeitura de São Paulo, segundo mandato, né, de prefeito que o Jânio vai exercer na cidade de São Paulo. Ele, em 1985, se candidata à prefeitura e é a volta das eleições na prefeitura de São Paulo, depois do período da ditadura militar, e 20 anos, na verdade, é importante a gente mencionar isso, fazia mais de 20 anos, na verdade, efetivamente, que a população não exercia esse direito de eleger seu prefeito, e tinham vários candidatos relevantes, se a gente pode falar assim, que faziam parte da corrida para a prefeitura de São Paulo. Grandes nomes, assim como em 89, na eleição presidencial, tiveram grandes nomes que tentaram se eleger. Em São Paulo tínhamos aí Eduardo Suplicy no PT, junto a Luiz Erundina, o Jânio Quadros, que fazia parte do PTB, sim, o PTB que, em tese, enfim, teve toda a briga com a Ivete Vargas e o Leonel Brizola depois, mas na época também tentava realmente disputar quem seria o exponente do varguismo no Brasil, depois da abertura dos partidos. A gente sabe que hoje em dia o PTB não está talvez mais tão alinhado com essa política desenvolvimentista, mas à época tinha sim essa disputa. Jânio Quadros pelo PTB
Fernando Henrique Cardoso, FHC, pelo PMDB, e outros nomes, como por exemplo o José Maria Emael, também fazia parte, por exemplo, aí dessa grande lista de candidatos à Prefeitura de São Paulo. A eleição é disputada em turno único e temos aí a vitória de Jânio Quadros sobre Fernando Henrique Cardoso. O Jânio teve aí 1.572.260 votos, enquanto Fernando Henrique Cardoso teve 1.431.175 votos. Jânio aí ganhou, por alguns, uma porcentagem mínima de vantagem sobre o FHC, e várias pessoas, na verdade, já acreditavam que o FHC iria vencer. Né? Algumas pesquisas indicavam isso, o FHC era um senador, então tinha, né, uma figura muito conhecida, jovem, à época, tinha toda essa áurea, vamos dizer assim, que o FHC venceria a disputa pela Prefeitura de São Paulo. E por isso tem um episódio muito famoso dessa disputa, no qual o FHC, um dia antes, às vésperas da eleição, ele senta na cadeira do prefeito de São Paulo. Tem fotos que foram estampadas em jornais, revistas, com o FHC sentado na cadeira de prefeito da prefeitura, porque ele era o líder e muito provavelmente iria vencer. Aí temos as eleições, ele perde, o Jânio consegue vencer por um pouquinho, e quando o Jânio toma posse, o que ele faz? Ele vai na prefeitura, na cadeira, com uma lata de inseticida e dedetiza a cadeira, proferindo uma frase muito famosa que nádegas indevidas a usaram, comparando aí o FHC basicamente com uma barata que havia sentado em sua cadeira, ocupado o seu local. Mas aí é isso mesmo, né? Ele declara isso com um tubo de inseticida: estou desinfetando a poltrona porque nádegas indevidas a usaram. E ele recebe então, né, após vencer a eleição em 85, o cargo de prefeito de Mário Covas em 86, e enfim, vai tocando uma prefeitura, como podemos dizer, relativamente... Não acho que não pode se dizer que ela foi tão conturbada quanto a sua presidência, mas certamente teve alguns lances populistas que eram até habituais para o Jânio, como, por exemplo, ele já havia declarado, o Jânio à época já estava se aproximando, a saúde do Jânio estava bem debilitada, ele teria recebido até convites em 89 para ser candidato à presidência, mas não foi atrás porque ele estava realmente bastante doente. E para demonstrar isso, por exemplo, no seu gabinete de prefeito, ele pendurou um par de chuteiras a demonstrar que essa era a última vez que ele exerceria um cargo político-administrativo, porque ele estava de fato pendurando as suas chuteiras e saindo aí da política. Outros pontos relevantes aí, como foi bem lembrado pelo Franco, que ele já havia, por exemplo, proibido o lança-perfume em baile de carnaval. Ele, quando é prefeito de São Paulo, proíbe o uso de sunga e biquíni fio dental no parque do Ibirapuera. À época, né, a prefeitura ficava no Ibirapuera. Hoje em dia, né, a gente sabe, a prefeitura fica no centro de São Paulo, mas à época a prefeitura ficava lá, e aí proibiu o uso de sunga e biquíni no parque do Ibirapuera. Também ele obrigou, isso é um fato bastante relevante, que a escola de balé do Teatro Municipal, escola histórica, famosíssima de balé no Brasil e no mundo, que ele obrigou que a direção da escola expulsasse alguns alunos que eram tidos como homossexuais, não eram declaradamente homossexuais, mas ele obrigou, isso é um fato aí que é relatado
por alguns historiadores com bastante frequência. Ele, enfim, fez várias, inúmeras outras, como se diz em inglês, né, publicity stunts, se podem chamar assim, como, por exemplo, aplicou multas de trânsito pessoalmente durante a sua empreitada na prefeitura. Ele proibiu, por exemplo, né, fechou, na verdade, cinemas, 8 cinemas que iriam exibir o filme A Última Tentação de Cristo, filme de drama produzido pelo dirigido e produzido pelo Martin Scorsese, que é logicamente baseado no romance de Nikos Kazantzakis. É difícil pronunciar esse nome, mas enfim, o filme A Última Tentação de Cristo é um filme famosíssimo de Martin Scorsese, e ele proíbe esses cinemas de passarem esse filme porque ele considera esse filme desrespeitoso à fé cristã. E, enfim, a obra de fato só veio a estrear em São Paulo quando o Jânio saiu da prefeitura após o seu mandato e começou a passar A Última Tentação de Cristo nos cinemas em São Paulo. Mas apesar de todos esses eventos são, enfim, interessantes, históricos, também tem outras coisas que a gente precisa declarar, como, por exemplo, o Jânio investiu bastante na zeladoria da cidade. Ele instalou o serviço de luz em cerca de 91% da área habitada da cidade. São Paulo aí passou a se tornar uma cidade muito mais iluminada, com o Jânio na prefeitura. Pavimentou aí cerca de 700 quilômetros de vias públicas, então foi aí realmente um momento de grandes obras na cidade, até contrariando um pouco da austeridade que ele tinha aplicado durante o seu tempo na presidência. Ele inaugurou os túneis da Avenida Juscelino Kubitschek. Quem é de São Paulo sabe do túnel que eu estou falando, um túnel importantíssimo, uma obra que serve de escoamento de trânsito, né, muito importante em São Paulo. O corredor Santo Amaro também foi inaugurado pelo Jânio e iniciou aí a reforma do Vale do Anhangabaú. E, enfim, inúmeras outras restaurações, como, por exemplo, 12 bibliotecas públicas, restaurou o Teatro Municipal, 3 teatros públicos, e também inaugurou o Teatro Cacilda Becker, que é o teatro, enfim, muito famoso da Lapa, na Vila Romana, para ser mais preciso. E tiveram várias outras obras relevantes, tanto nessa área aí de infraestrutura, como também da cultura. Mas acho que coisas que são sempre lembrados são justamente esses fatores de zeladoria, como ações no setor de limpeza pública, saneamento básico, com canalização de alguns córregos. E realmente eu acho que precisa ser afirmado que, com o tempo, acho que essa segunda passagem do Jânio, se a gente pode falar assim, contou com mais investimento público do que ele havia feito na sua primeira guinada na política. E enfim, tivemos também, né, e como eu ia falando, inclusive acho que um exemplo disso são a ideia, né, os investimentos que ele havia feito na criação do sistema de túneis em São Paulo. Quem conhece São Paulo sabe que tem muitos túneis, inclusive, né, o túnel Presidente Jânio Quadros é uma homenagem ao Jânio por ter feito essa concorrência da obra, ter concebido parte desse sistema de túneis de São Paulo. E eu acho que, enfim, temos também críticas que podemos fazer. Alguns historiadores colocam aí posturas autoritárias de Jânio. Eu listei algumas até, por exemplo, aí na proibição do filme A Última Tentação de Cristo, também a expulsão, né, esse fato relatado aí
por historiadores da expulsão de alunos tidos como homossexuais da Escola de Balé do Teatro Municipal, mas também tem outras importantes críticas que podem ser feitas por alguns setores da sociedade, como, por exemplo, insatisfações do funcionalismo público. Acho que o período dele na prefeitura, de fato, foi muito marcado por isso. Tivemos muitas greves relatadas em São Paulo, manifestações, protestos em frente ao seu gabinete, e em resposta, o Jânio sempre respondia a essas greves e protestos com demissões em massas, né? Eram realmente, era uma postura bastante inflexível quando confrontado, enfrentado com essas situações aí de insatisfação dos funcionários públicos. Também acho que um fator, para fechar aqui agora, acho que um fator relevante que é importante lembrar do governo do Jânio foi a criação da Guarda Civil Metropolitana, a GCM. Várias pessoas aqui de São Paulo devem conhecer, né, já viram por aí o patrulhamento da GCM, que é basicamente essa força criada, essa instituição de segurança pública para reforçar o policiamento da cidade. Mas à época também isso não passou despercebido por alguns de seus adversários que criticaram o Jânio pela criação da GCM, colocando aí a GCM como uma espécie de polícia utilizada pelo Jânio somente para realmente reforçar os seus instrumentos de repressão, na verdade, né, pública. E acho que, para fechar, o Jânio, no final do seu mandato, já estava bastante debilitado de saúde. A sua mulher, Eloá Quadros, que faleceu em 1990, também passou por períodos difíceis relacionados à saúde durante esse mandato aí que correu de 86 a 1988, e diversas vezes durante o mandato o Jânio teve que se afastar para cuidar de sua saúde, e teve, enfim, uma acusação também no final do seu mandato, quando já só 30% dos paulistanos aprovavam a sua administração. Ele estava bem desgastado à época. Ele foi acusado pelo vereador Walter Feldman, do PMDB, de manter uma conta bancária na Suíça à época, em 1988, e isso já. Ele decidiu em 88 não continuar na política, deixou aí a prefeitura, mas, na verdade, né, ele acaba até apoiando o João Oswaldo Leiva, do PMDB, que era o candidato do Orestes Quercia, mas ele não exerce mais nenhum cargo político, também não é candidato nas eleições de 1989, e como sabemos também, em 88, quem vence as eleições municipais de São Paulo é Luísa Erundina, do PT, a única prefeita do PT, né, o único prefeito do PT, a única vitória do PT, na verdade, nas eleições municipais de São Paulo, até realmente a vitória de Fernando Henrique, Fernando Haddad em 2012. Mas é isso, foi um período igualmente, talvez não igualmente, um pouco menos conturbados, podemos dizer assim, do que do que o seu período na presidência da República. Tiveram aí investimentos relevantes na área da infraestrutura, que talvez demonstram uma guinada um pouco maior, né, uma saída da austeridade clássica do Jânio, mas ainda assim uma administração repleta de polêmicas e, enfim, momentos que até hoje são analisados e criticados por uma parcela considerável da sociedade. Franco, Gui, alguma coisa a declarar sobre essa passagem do Jânio, essa segunda passagem do Jânio pela Prefeitura de São Paulo?
Olha, eu só queria adicionar que eu acho que essa volta do Jânio politicamente, né, sendo prefeito da cidade mais importante do Brasil, eu acho que demonstra a força política que o Jânio realmente tinha, né? Que apesar da presidência dele ser realmente desastrosa, a volta dele a um cargo público após a ditadura mostra para mim que ele era realmente um político bastante carismático, que tinha realmente conseguia angariar um apoio político que não se pode ignorar. E por isso que ele conseguiu outra vez governar a principal cidade do país. Agora, eu acho que novamente vemos também outros pontos excêntricos, né, do ex-prefeito. Ele ter, claro, colocado inseticida na cadeira de prefeito, talvez seja um ponto desses que demonstra não só a excentricidade, mas uma espécie de populismo. Mas bem, só para terminar, eu acho que isso também demonstra a importância que Jânio Quadros teve na política brasileira, principalmente paulista, né? Se você for olhar em política pública em si e não só nos efeitos de seu governo. Eu acho, inclusive, que o Jânio ele tem muito azar, porque antes dele, a gente tem um prefeito que é considerado por muitos um grande prefeito de São Paulo, que o Miguel falou, que é o Mário Covas, né? Não à toa ele foi eleito depois o senador. Eu acho que, se eu não me engano, durante muito tempo ele ficou com o título de político mais votado em eleição, que eu acho que ele teve quase 8 milhões de votos como senador de São Paulo. Isso já era uma prova da aprovação da prefeitura dele, que foi anterior à prefeitura do Jânio, no caso, né? Depois ele teve, lógico, os problemas dele dentro do partido, mas nada que impedisse que ele fizesse mandatos muito positivos dentro das vezes que ele esteve no poder, seja como prefeito ou como senador. Então, acho que essa sombra que se cria sobre o mandato posterior ao mandato do Mário Covas, que é o mandato do Jânio, ajuda muito para essa avaliação sobre como foi o governo dele ser tão negativa também, né? Porque, que nem o Miguel falou, acho que 30% de aceitação muito baixa mesmo, para um cara que tinha tanto reconhecimento político que nem o Gui falou, ele foi um presidente muito mal visto, com escolhas até erradas, consideradas erradas, e depois ele consegue ser eleito prefeito da cidade mais importante do Brasil. Então, eu acho que ele tem sim sua relevância política, mas eu acho também que tem uma sombra aí do governo do Mário Covas que ajuda a piorar tanto a situação assim do Jânio. Perfeito. E aí é isso. Acho que só para fechar, né? Eu tinha mencionado aí na acusação do Walter Feldman sobre, né, as contas do Jânio na Suíça, né? A operação Castelos de Areia, que foi conduzida pela Polícia Federal aí já em 2009, se eu não me engano, foi quando ela foi deflagrada, a Operação Castelo de Areia. Também constatou que o Jânio tinha aí 20 milhões de reais depositados em uma conta na Suíça, uma conta secreta. Isso, né, foi publicado, né, que a família do Jânio teria tentado repatriar esses 20 milhões de reais aí depositados na Suíça. Mas vamos fechar aqui então esse bloco sobre o cancelamento da Copinha 87, que a gente conversou sobre esse período conturbado aí do campeonato, no qual faltou dinheiro, faltou organização, então não ocorreu, e também sobre essa volta do Jânio Quadros à Prefeitura de São Paulo em 85, nas eleições de 85, e a posse em 86. Sem mais delongas, então vamos passando para o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte do 50º episódio do Boleiros de Humanas, o arremate. Muito bom dia, caro ouvinte. Me chamo Gabriel Franco e sejam bem-vindos ao Arremate. Antes de tudo, gostaria apenas de lembrar que você está escutando o podcast Boleiro de Humanas, que é um podcast da divisão de podcast do jornal digital Poder 360. Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre algumas curiosidades gerais da Copinha ou da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bem como o Miguel disse, a Copa São Paulo de Futebol Júnior é um torneio masculino, ou seja, do público masculino. Não temos a Copa São Paulo de Futebol Júnior
feminina, apenas a masculina, e é organizada pela Federação Paulista de Futebol, desde que a Prefeitura de São Paulo decidiu parar de arcar com os custos da organização do torneio, no caso, né? Ela inclui clubes do Brasil e também clubes de fora do Brasil. Eu vou citar um pouquinho mais à frente, assim, vou dar um sobrevoo sobre quais são os clubes de fora do Brasil que já jogaram a Copinha, mas majoritariamente clubes de todo o Brasil. Todo ano a gente tem um clube novo, um clube que nunca jogou, e que tem uma história engraçada, uma história curiosa. Por exemplo, é muito comum você abrir às vezes os noticiários e você deparar com time viaja durante ano novo para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Acontece bastante isso, porque vem time realmente de todo o Brasil, de todas as regiões do Brasil, de quase todas as cidades, né? Porque são cerca de 128 times. Bom, então vamos começar pensando aqui, antes de começar a propriamente falar sobre a Copa em si, nessa questão de organização financeira. Até hoje a Copa ainda é bancada pela Federação Paulista de Futebol, mas, entretudo, contanto, todavia, não temos uma premiação ao vencedor. O vencedor ele ganha apenas um título a mais no uniforme e ganha também o direito de erguer o troféu na competição, que normalmente é transmitida para todo o Brasil pela Globo. Mas vamos lá, como assim o cara não ganha dinheiro? A gente tem cota de patrocinadores, temos outras coisas que também influenciam muito no... Cara, os clubes poderiam ter algum dinheiro a mais. Poderiam, mas o que a gente tem? A gente tem uma competição de 128 times separados em 32 grupos, disputando por diversas cidades do estado de São Paulo. Então o que a gente tem? A gente tem 32 grupos e cada um desses grupos você tem cerca de 6 jogos na primeira fase. Então só na primeira fase, se você fizer 32 vezes 3, dá 192. Você tem 192 jogos só na primeira fase. Aí você pega mais 16 da primeira fase da segunda fase. Aí você pega mais 8 depois, mais 4 e mais um que é a final. Então você totaliza quase 250 jogos dentro de uma competição que você tem que contratar a equipe de arbitragem. A equipe de arbitragem por si só, e o custo de operação de um jogo não é apenas a bola rolar, você paga a arbitragem, você libera a pessoa a entrar para poder ver. Não, você tem que custear toda a questão de policiamento, que óbvio é um custo que vem do governo, da cidade local, mas você tem que acertar toda essa questão de policiamento, você tem que contratar toda a equipe que trabalha dentro do estádio, então você não tem só um custo da pessoa que vai te liberar na catraca, mas você tem o custo também da pessoa que vai ajudar na acessibilidade do estádio, da pessoa que vai montar as placas de publicidade dos patrocinadores, entre outros custos, o custo do cara que leva o clube de ônibus, que às vezes é um custo do clube, interno do clube, às vezes é a própria federação que banca isso, para clubes muito pequenos que não tem como bancar um motorista de ônibus. Então você tem diversos custos que acabam caindo nas costas da federação e fazem com que ela não consiga ainda pagar a premiação em dinheiro para o vencedor. Então o que você tem? Você tem 128 clubes que disputam a chance de ganhar um troféu e de colocar e de poder colocar na história que você já conseguiu ganhar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bom, mas quem acompanha futebol no geral sabe quão aleatória a Copinha pode ser. A gente tem diversas formas de aleatoriedade entre a Copinha, seja por nome de atleta, nome de time, comemoração esdrúxula, que naquela época, não sei se vocês lembram, eu acho que foi logo depois que teve a Copa São Paulo do Neymar, logo depois que ele jogou, né? Ele não jogou os jogos como titular, ele tinha 16 anos, não tinha como. O Ganso, acho que era o principal jogador do time naquela época. Mas na Copa seguinte, se eu não me engano, era muito comum os jogadores fazerem a comemoração com o coraçãozinho para suas namoradas. E essa comemoração ela acabou viralizando e virou até tema de reportagem dentro dos noticiários esportivos no ano que eu acho, se eu não me engano, foi o ano de 2010, se eu não me engano. Mas enfim, a Copinha ela vive e respira o que a gente considera o futebol raiz. O futebol que não tem a barreira que se existe e que se cria hoje. E é de lá que saem as grandes promessas do futebol brasileiro e mundial. A Acho gente que consegue... parte, só um comentário rápido. Lógico, à Desculpa te vontade. interromper, cara. Acho que parte dessa aura de futebol raiz também se dá pelo motivo de que a Copinha é disputada, né? Antigamente era mais na cidade de São Paulo aqui, mas hoje em dia é disputada no estado inteiro,
e tem as cidades sedes, várias vezes estádios um pouco menores, isso traz áurea de campeonato raiz, né? São Paulo passou primeiro a primeira fase da Copinha inteira em Marília, no estádio lá do Marília. O Marília, que já foi um time, ainda é, na verdade, um time muito tradicional, histórico do futebol, é de lá que saiu craques como o goleiro Marcos, pentacampeão pela seleção brasileira, mas hoje em dia não tá tão bem, né? O Marília tá aí na terceira divisão do Campeonato Paulista, mas ainda assim fica um estádio raiz acanhado. É engraçado até porque tá tendo vários jogos, né? Você pensa, são 4 times todos jogando lá no mesmo estádio, dia sim, dia não, fica castigado o gramado. Ontem no jogo, por exemplo, o São Paulo teve um gol que o goleiro do Marília sofreu, inclusive, que eu acho que nem foi falha dele, o gramado tava meio batido, pisoteado, a bola quicou na frente dele, ele espalmou pro meio da área e saiu o gol do São Paulo. Mas é isso, acho que passa um pouco também dessa áurea de futebol raiz também por isso. É bacana ver quem mora lá em Marília vai assistir o jogo do São Paulo, quem mora na região também vai, então é muito bacana essa parte também. Acho que passa um pouco da ideia do futebol antigo mesmo, né? Raiz no sentido de clássico, cara, clássico da palavra. Naquela época que o futebol era jogado e que o Campeonato Paulista era sim o mais importante do Brasil e era o único que valia a pena ganhar, cara. Era isso. E a Copinha, eu acho que remete bem ao que esse futebol clássico era aí nos anos 60, 50, que nós não conhecemos, mas ouvimos falar bastante. Ó. Inclusive, apenas um adendo, temos um grandíssimo São Paulino que mora em Marília. O ex-atacante Parinha, um amigo meu pessoal, mora lá, e ele fala muito sobre qual que é a questão. Lá, realmente, o time, durante muito tempo, jogou competições melhores. O Marília, se eu não me engano, ele tem títulos importantes, títulos de cenário nacional importantes, relevantes, mas hoje em dia é um time muito esquecido, porque joga divisões inferiores. Então, o que acontece? Você consegue trazer de volta times do interior de São Paulo, que às vezes não tem tanto destaque assim, que são times que hoje em dia jogam divisões inferiores e de pouco acesso e de pouca visibilidade pessoal. E é bom porque esses times de menor expressão que já foram grandes, como por exemplo o São Caetano é outro exemplo, de um time de expressão que já chegou até a finalista de Libertadores, se eu não me engano, em 2004, foi finalista de Libertadores contra o Once Caldas e acabou perdendo a final nos pênaltis, no Pacaembu, inclusive. Voltam a ter um destaque no cenário, ou seja, porque a competição era disputada no estádio do time, ou seja, porque o time acaba indo bem na Copinha, entre outros assuntos. Bom, e justamente isso que eu tenho para falar, porque os times de menor expressão conseguem construir terreno para derrubar os gigantes e revelar boas safras de atleta que serão frutíferas às instituições que defendem. Bom, seja com o nigeriano Aziz, seja o Babassu do Paraupebas, o Balotelli do São Carlos, o Beckham do Paraibano, o Dybala do Misto, ou o Extrato, que não é o extrato de tomate, do Volta Redonda, a Copinha sempre traz grandes destaques e grandes nomes para o mundo do futebol. Seja pela curiosidade do mesmo ou pela própria habilidade dele. Quem não lembra do Valdívia, por exemplo, que brilhou pelo Rondonópolis, foi artilheiro da Copinha e foi contratado pelo Internacional para integrar o elenco em 2012. Bom, e além desses grandes atletas, a Copinha proporciona sempre grandes jogos. Uma competição em janeiro, no interior paulista, sempre proporciona o yin-yang dos climas, né? Eu acho que vai muito do que o Miguel falou, inclusive, do que aconteceu no jogo do São Paulo. Mas é que a gente tem os jogos pela manhã com um sol escaldante, difícil até de você pisar no gramado, porque realmente o gramado é muito forte. Acho que até, inclusive, esse ano o estado de São Paulo está dando uma aliviada no clima, porque tem estado mais frio, mas normalmente é muito quente, e com um sol bem ardente mesmo, que é muito difícil jogar bola. Quem já jogou bola sabe que é difícil jogar futebol com essa temperatura. E os jogos à noite, o que acontece? A sua maioria tem o gramado molhado, porque teve aquela chuva de final de tarde, que é a chuva de verão que a gente chama aqui em São Paulo, e efetivamente com a chuva torrencial, que a gente já viu em diversos jogos da Copinha. Bom, outro fato curioso é que ao todo a Copinha já teve mais de 12 placares com mais de 10 gols diferentes. Alguns jogos marcantes de final de Copinha também são marcados pela rivalidade ou elasticidade do placar. A gente teve agora, na final de 2020, um Grenal,
E essa foi uma das poucas vezes em que o time paulista não esteve na final. Na verdade, foram 5 vezes em que times paulistas não estiveram na final, e essa em 2020 foi vencida pelo Inter. Outro exemplo de uma final com placar elástico, que teve o gramado muito devastado pela chuva, que a gente lembra, é o São Paulo e Vasco, que a gente vê o São Paulo abrir uma boa vantagem do placar e o Vasco logo depois empatar, que foi a final em que o Antony foi revelado. Bom, enfim, se a gente for agora falar só sobre os times grandes na Copinha, e eu não estou falando do atleta gigante do ABC de Natal, tá? Eu estou falando de times gigantes, não atletas gigantes. Vamos lá. A gente tem a maioria dos times, que nem o Miguel já falou, foram times clássicos, são times clássicos que ganham. Então a gente tem Palmeiras há pouco tempo, Corinthians, São Paulo, Santos, Internacional, Vasco, Flamengo, Fluminense, entre outros times que costumam ganhar esse título. Mas é bem verdade que também tem times pequenos que tem títulos que times grandes não têm. Eu consigo citar aqui para você 2 times grandes do clube dos maiores clubes do Brasil que não tem título de Copinha. O Grêmio não tem título de Copinha. Vocês sabiam dessa? O Grêmio não tem título de Copinha. O Internacional tem diversos títulos. O Grêmio nunca ganhou. E o Botafogo do John Textor também nunca ganhou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Botafogo, que é um grande celeiro de atletas, assim como o próprio Grêmio, nenhum desses 2 times nunca ganharam a Copinha. E o Palmeiras não tinha a Copinha até ano passado, né, cara? E continua sem Mundial, você consegue acreditar nisso? Cara, pois é, bi-rebaixado e não tem Mundial, cara. Bom, mas além desses clubes grandes, a gente tem outros... Tá vendo? Isso que é difícil, cara. Os caras ganharam e a capa... Mudou o pagodinho. Mudou a música. Mas ficou boa. Ficou boa. Bi-rebaixado não tem Mundial. Palmeiras não tem Mundial. Ficou boa também, cara. Tá valendo ainda. O Gui tá achando boa essa resenha aqui, cara. Vocês não estão vendo. Tá gostando. Tá passando a mão na cara, assim, cara. Bom demais. Cara, eu acho Mundial uma coisa meio difícil, né? Eu acho uma coisa meio abstrata, assim. É difícil. Inclusive, vai ter um período aqui da minha fala que você vai gostar bastante. Imagina mas vamos 3 lá. mundiais. Não sei difícil, como deve se sentir. Deve ser legal, né, cara? É bem difícil. É difícil carregar esses 3 mundiais na camisa. Bom, mas além do Botafogo de John Textor e do Grêmio de Renato Portaluppi, outros clubes que são considerados clubes em ascensão ou clubes de médio para grande porte, de grande torcida em outras regiões, em outras regionalidades do país, também não tem Copinha. O Atlético Paranaense não tem Copinha, o Bahia não tem Copinha, o Sport não tem Copinha, Fortaleza não tem Copinha, e por aí vai. Esses times eles conseguem ter menos título do que o Roma Barueri. O Roma Barueri ganhou uma final de Copinha em 2001, e agora, eu não vou falar quem era o finalista da edição, porque eu acho que não convém a gente ficar falando aqui quem que era o outro time que estava jogando contra o Roma Barueri, né? Se quiserem pesquisar depois, era o São Paulo, inclusive. Mas foi uma final que o Roma Barueri ganhou para cima do São Paulo em 2001. Além do Roma Barueri, quem mais que ganhou Copinha que é considerado fora do eixo de grandes clubes do Brasil ou o eixo de times que disputam a primeira divisão, né? A gente tem a Portuguesa, a gente tem o Guarani, a gente tem a Juve da Moca, a Ponte Preta, inclusive a Ponte Preta é bicampeã da Copinha, o Nacional de São Paulo, o América Mineiro, o Santo André, o Figueirense, o Lousano Paulista e o próprio Marília. Todos esses clubes já ganharam Copinha e eles estão fora do eixo dos grandes clubes brasileiros que conseguiram levantar essa taça. Uma outra curiosidade que é muito aleatória e que bate com a curiosidade aleatória da Copa América, porque assim, a gente gosta de competição estranha, né? Campeonato Carioca, Copa América, Copa São Paulo, que não só equipes do Brasil disputaram a Copinha, tá? Outras equipes de fora do país, assim como na Copa América, equipes de fora da América do Sul foram convidadas para jogar a Copa América, o que faz todo sentido, né? Equipes de outros países foram convidadas para jogar a Copinha. Isso eu acho até mais ok do que o Catar jogar a Copa América, do que o Japão jogar a Copa América, tá? Você sabe qual foi o último time estrangeiro que jogou a Copinha, cara? Foi aquele time haitiano, não foi? Foi haitiano? Ah, é? Foi. Achei que tinha sido Pérolas Negras, se eu não me engano. O Pérolas Negras. Que jogou 2013 e 2016. Não, calma. Não, esse foi 2015, então. Teve um time japonês que jogou em 2015, cara. Time o clássico. Kashiwa Reysol, não é? Lembra do Kashiwa, cara? Kashiwa Reysol. Isso era um time bom.
Quem que jogou no Caxiwa Reysol mesmo? Jorge Wagner, não foi? Não, acho que o Danilo também, pô. Time clássico japonês, cara. É um time. O Oswaldo de Oliveira treinou eles ou foi o Nagoya Grampus? Foi um dos dois. Nagoya Grampus, eu acho, cara. Nagoya eu Grampus. acho que foi o Nagoya Grampus. O Paulo Autori saiu em 2005 do São Paulo pra treinar quem mesmo? O Antlers. Como é o nome daquele time mesmo? Caxiwa Antlers. Caxiwa Antlers, cara. É isso aí. É Caxiwa mesmo, né? É Caxiwa. Caxiwa é o time do Zico, pô. É o time do Zico. Bom, mas além desses times clássicos que a gente já citou aqui, outros times também já disputaram a Copinha. O primeiro deles foi o Província do México. O Província do México, um time que disputou a Copinha, se não me engano, na década de 60 ou de 70, não me lembro agora a data. O Vélez Sarsfield da Argentina, o Chivas Guadalajara do México, o Boca Juniors da Argentina, o Peñarol do Uruguai, o Nagoya Grampus do Japão, o Cerro Porteño também já disputou a Copinha, a seleção japonesa já disputou a Copinha, tá bom? Quem mais que a gente tem que já disputou? O Caxiwa Reysol, que o Miguel já falou, o Pérolas Negras, que eu falei, a seleção chinesa disputou a Copinha, o Al Hilal disputou a Copinha, um time japonês chamado Yomiuri Verde disputou a Copinha, inclusive quem disputou a Copinha? O Bayern de Munique. Sim, senhores, o Bayern de Munique já disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e ele já teve o prazer de ser eliminado por um time brasileiro da Copinha. E aí agora eu pergunto pra vocês, Miguel e Gui, se eles colocassem o Bayern de Munique na Série B do Brasileiro, ele disputaria pra não cair ou pra ficar no meio da tabela? Eu acho que pra não cair, né? Porque assim, os caras jogaram a Copa São Paulo contra os times brasileiros e não conseguiram ganhar, eu acho que realmente mostra a superioridade dos brasileiros em relação aos alemães. Eu concordo, cara. Eu acho a Copa de 2014 que eu diga também. Eu também acho. Eu acho que aquilo ali foi um grande erro na jornada do brasileiro, porque se o Bayern de Munique vem jogar a Copa São Paulo e leva passeio dos times brasileiros, imagina só que jogo maravilhoso deve ter sido Bayern de Munique contra a Penapolense. Maravilhoso. E eu acho que a Penapolense deve ter ganhado, né? Porque acabou que o Bayern de Munique não foi campeão. Bom, é o que dizem por aí, cara. Os americanos não aguentariam 5 minutos na Bomboneira, tá ligado? É a mesma situação. Não aguentariam. Não aguentam as piscinas de São Paulo. Você pode colocar os principais jogadores da NFL para poder jogarem contra um time de futebol americano amador da Argentina na Bomboneira, que eles iam perder. Eles iam perder. É inevitável. Eu acho que o Miguel não está gostando da nossa análise aqui. Ele tá quieto porque ele concorda, entendeu? Vocês estão parecendo o Carlos Alberto, cara. Eu tô achando bom isso aqui, cara. Vocês levaram levaram uma caneta da Arrascaeta também, cara. O que aconteceu aí? Mano, é engraçado essa história do Carlos Alberto, né? Vale a pena rapidamente esse adendo. Pra quem não sabe o que a gente tá falando, o Carlos Alberto, cara, campeão da Champions pelo Porto, grande, enfim, jogador. Jogou em quase todos os times do Brasil, pra ser honesto, né? Corinthians, São Paulo, Vasco, Botafogo. Treinado por José Mourinho. Exato, treinado pelo Mourinho. Enfim, o Carlos Alberto, ele falou essa frase, né, que o Franco tá aí emulando, que se o Real Madrid jogasse na Série B, o Real Madrid não venceria a Série B aqui no Brasil. Agora, no jogo de final do ano, o cara leva uma caneta do Arrascaeta e fala que a caneta não completou, que o Arrascaeta não pode falar nada porque ele ganhou uma Champions, exato, fazendo Champions, né, gol na Champions na final, que ele jogou na Europa, sabe o que? É estranho isso, né? Agora a Europa começou a ter uma relevância pro Carlos Alberto. Antes parece que não tinha, mas enfim, vale a pena esse adendo, cara, essa resenha futebolística aí que tá rolando, pra quem não tá acompanhando. Muito bom. Parece até o Instagram da Choquei, essa briga entre Carlos Alberto e Arrascaeta. Bom, enfim, voltando a falar sobre a Copinha, eu acho que eu queria destacar alguns pontos dessa edição atual, além dos atletas, né, que aqui eu já citei vários nomes de atletas, citei o Dybala, que é um jogador que está jogando a Copinha, tem o Gabigol também, que vai jogar a Copinha, o outro Gabigol não jogou direito a Copinha, né, porque ele estreou no Profissional do Santos, acho que com 17 anos, se eu não me engano, já não estava jogando a Copinha, com 16, eu acho. Mas enfim, a gente vai ter jogadores com nomes clássicos que vão disputar a Copinha, né? Mas eu queria ressaltar 2 destaques para mim da Copinha, que eu acho que tem muito potencial para fazer uma excelente Copinha, que são o Luiz Guilherme do Palmeiras e o Rian do Vasco da Gama. Para mim, eles são os principais nomes da competição. Outros times também eu acho que tem chance de
de ir longe, mas não sei se chegarão tão longe assim. Os times que eu tava vendo que sempre são times que fazem boas campanhas são São Paulo, Corinthians, Santos e Atlético Mineiro, além do Internacional também. O Atlético, vale lembrar que aqui ele consegue o feito de ter 3 títulos, né? Que é muito difícil na história deles conseguir isso aí, né, Gui? Cara, é complexo, cara. É complexo esse negócio de 3 por aqui. Mas eu acho que, para tristeza das aleatoriedades da Copinha, a gente não vai ter um campeão muito diferente do que vai ser, ou do padrão que a gente tem sempre de campeões. Eu já dei meu palpite aqui em off, depois eu acho que eu vou querer escutar o palpite do Miguel e do Gui também, mas eu acho que não teremos muitas mudanças assim dentro do padrão que a Copinha segue. Miguel, Gui, tem alguma coisa a acrescentar neste bloco? Cara, eu não tenho nada a declarar, cara. Eu só acho realmente bem divertido que os nomes e apelidos, né? Aqui em off, antes de começar a gravar, a gente comentava sobre a contratação pelo São Paulo Futebol Clube do grande jogador Wellington Rato. Que é um bom apelido, cara. Eu acho que os apelidos estão morrendo aqui no futebol profissional, principalmente na primeira divisão. Eu consigo pensar só em outro, fora o grande Wellington Rato. Consigo pensar no Mosquito, que até não gosta que o chamem de Mosquito. Mas fora, eu não consigo pensar em nenhum jogador que tem um apelido divertido, um apelido bacana, assim. E na Copa São Paulo Futebol Júnior a gente vê, né, esses nomes e apelidos legais, cara. Por exemplo, eu vejo de muitos Riquelmes por aí, entre outros, que eu acho que é algo bem positivo pro futebol raiz, cara. Eu não sei se vocês vão concordar, mas essa é meu pitaco antes de fechar o bloco. Cara, é uma boa isso mesmo. Eu vi um post outro dia que o Wellington Rato era o 5º rato que tinha jogado pelo São Paulo, sabia disso? Teve o Edson Ratinho, Rato com 2 T's. Tinha um Mickey, atacante que veio do Fluminense, cara, na década de 70. Grande Mickey também. Enfim, é isso. Eu acho que... E o Mickey tinha esse apelido porque ele tinha umas orelhas, assim, acho que... Enfim, eu acho que esses apelidos fazem um pouco de falta mesmo, cara. Eu gosto muito da Copinha, essa é a verdade. Eu acho que é gostoso de assistir. Lógico, quando perde o nosso time a gente fica triste, mas acho que pra mim o mais importante da Copinha é analisar os grandes jogadores que podem surgir, quem pode servir o time principal, né? Eu acho até mais relevante a gente ver, igual o Franco falou aí, quem que pode sair dessa Copinha, quais que podem ser os grandes ídolos do futuro, propriamente ligar quem vai ser o campeão. Lógico que se der pra ser campeão, melhor ainda, mas acho que não é o objetivo final. Sem mais delongas, então, alguma coisa para adicionar, para fechar, ou vamos fechar essa primeira parte? Eu gostaria apenas de declarar que tem um jogador que eu não consigo identificar qual é o nome, qual que é o clube que ele joga. Eu acho que é no União Mato Grossense, se eu não me engano. O nome dele é GTA. Um abraço pro GTA. Um abraço pro GTA. O CJ do GTA. E pro L do CRB. Tá? Ele deve parecer o CJ, cara. É isso, certeza absoluta, cara. Mas vamos fundo nessa. Galerinha, pra quem tá ouvindo isso aqui no YouTube, pode deixar o vídeo rolar que a gente volta com a nossa segunda parte rapidinho. A segunda parte é muito bacana, pessoal. Tem o nosso shootout, que é o jogo rápido de perguntas e respostas. Pode ter certeza que o Franco tá preparando alguma zoeira aí pra gente, por exemplo, qual é o maior jogador brasileiro a jogar pelo PSG na história. Essa foi clássica, para quem não sabe o que eu tô falando, pesquisem esse episódio aí. E depois vamos terminar com as alternadas, que é o nosso debate sobre o que a gente conversou aqui hoje também. Quem tá ouvindo aí em serviço de streaming, só clicar em cima, embaixo, do lado, que vai ter essa segunda parte aí do episódio também, beleza? Tamo junto, até daqui a pouquinho, galera. Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas, dando início aqui a essa segunda parte do 50º episódio do podcast.
episódio no qual tratamos mais sobre a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que está acontecendo agora em janeiro de 2023. Tratamos também sobre o governo de Jânio Quadros, a ascensão política de Jânio Quadros, justamente porque em 87, durante o segundo mandato de Jânio na prefeitura de São Paulo, a Copinha foi cancelada, a única edição da Copinha que foi cancelada desde 1969, claro, tirando aí a Copinha de 2021, que foi impossibilitada devido à pandemia provocada pela Covid-19. Agora, sem mais delongas, então vamos dar início a esse nosso quarto bloco, que é justamente o Shootout, aquele jogo rápido de perguntas e respostas sobre os temas debatidos. Vamos lá, Gui, você que fez a primeira pergunta, pode começar, meu amigo. Vocês em casa também podem ir jogando, e aí a gente vê quem se sai melhor no final. Meus caros, minha pergunta é muito simples. Como vimos no meu bloco, né? O Jânio Quadros teve só alguns meses de governo até renunciar em 1961. E ele foi eleito em 1960. A próxima eleição, de acordo com a Constituição vigente à época, dizia que teríamos eleições presidenciais em 1965. E isso foi até dito pela cúpula militar, que essas eleições seriam realizadas logo após o golpe de 64. Então chegaram a ter 5 pré-candidaturas anunciadas para eleições de 1965, que afinal, claro, nunca foram realizadas com a manutenção da ditadura militar no Brasil. Mas, meus caros, a minha pergunta é a seguinte: quais foram as 4 principais pré-candidaturas para as eleições não realizadas de 1965? Seriam as candidaturas de Carlos Lacerda, Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek e Leonel Brizola? Seriam elas as de Humberto Castelo Branco, Eurico Gaspar Dutra, Jânio Quadros e Carlos Lacerda? Ou seria ela de Magalhães Pinto, Carlos Lacerda, Jânio Quadros e Adhemar de Barros? Vou passar essa bola para o Miguel para me dizer quais foram as principais pré-candidaturas das eleições não realizadas de 1965. Cara, eu acho que a resposta é a primeira opção: Carlos Lacerda, Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek e Leonel Brizola. Essa é a minha toada aqui. Eu fiquei em dúvida entre essa, na verdade... Não, vou mudar, tá? Vou mudar. Dizem que não é pra fazer isso no Enem, mas eu vou. Eu vou com Magalhães Pinto, Carlos Lacerda, Jânio Quadros e Adhemar de Barros. Adhemar de Barros, grandes afeto do Jânio em São Paulo. Vou com essa. Muito bem. Gabriel Franco, qual é a sua resposta, meu caro? Cara, o Castelo Branco não tava, então eu vou tirar 2. Eu acho que é um, Gui. Por que a gente mudou agora? Por que não é mais A de Atlético Mineiro ou C de Clube Atlético Mineiro? Eu vou de A de Atlético Mineiro, que eu acho que o Adhemar não tava ainda também, nem o Magalhães Pinto. Muito bem, eu vou pra eliminação na A. Muito bem, muito bem. E Miguel, é isso, cara. Na hora, não é bom mudar, cara. Você devia ir com o tradicional gut feeling, como dizem no Canadá, cara. Porque a resposta é de fato a A de Atlético Mineiro. Franco tinha razão, bateu bem o pênalti com confiança. E é isso, cara. Seria uma eleição com os All-Stars da política brasileira à época, né? Com o Brizola, o Juscelino, o Lacerda, o próprio Jânio. Mas acabou não sendo realizada pela manutenção da ditadura militar brasileira. Que pena, hein, cara? Isso é difícil, cara. É pra confiar. Quando não confia, não tem confiança, é difícil. Às vezes o jogador é até bom, mas quando tá sem confiança é foda. Mas enfim, vamos passando para a nossa segunda pergunta aqui do nosso Shootout. A pergunta é muito simples. É a seguinte: assim como o Bayern de Munique foi convidado para participar da Copinha em 1985, como o Franco bem apresentou, o São Paulo Futebol Clube foi convidado em 2013 para participar da Audi Cup, campeonato sediado pelo Bayern de Munique para marcar o início de sua temporada, a tradicional Audi Cup. E em 2013, a estreia do São Paulo no campeonato foi justamente contra o Bayern, e terminou em uma vitória de 2-0 para a equipe alemã. Os bávaros levaram a melhor sobre os paulistas dessa vez em 2013. Quero saber então quem marcou os gols dessa partida.
Foi A. Javi Martinez e Frank Ribéry. B. Arjen Robben e um gol contra de Reinaldo. C. Jerome Boateng e Javi Martinez. Ou D. Mario Mandzukic e Mitchell Weiser. Franco, sua resposta, cara. Cara, eu não tinha lido essa. Quando você começou a falar, eu comecei a dar muita risada aqui. Ainda mais quando eu vi a opção 2. Eu consegui reparar a raiva que você tem do atleta Reinaldo, tá? Mas assim, Eu não tenho raiva nenhuma do Reinaldo, cara. gol contra do Reinaldo. É uma ótima contratação para a equipe do Grêmio, cara. Eu estou louco para ver as assistências do Reinaldo para o Soares, cara. Eu não tenho nenhum tipo de mágoa, cara. E essa é uma frase que eu pensei que eu nunca ia escutar na minha vida. As assistências do Reinaldo para o Soares. Cara, você tem sorte que eu lembro desse jogo. Por quê? Porque eu sei que um dos gols, eu acho que foi o primeiro, inclusive. Lembro, pessoal. Lembro pra vocês, é o cara pesquisando na Wikipédia agora, tá? Na Wikipédia. Isso Gazeta Esportiva. Gazeta Esportiva. Não, mas eu lembro que o primeiro gol foi marcado por um dos maiores cabeceadores do futebol mundial na época e da história também, tá? Mario Mandzukic cabeceava a bola como ninguém mesmo. Cabeceava a bola mais do que o Miguel Cola nas perguntas do Gui. Eu nem lembrava que o Weiser já jogava no Bayern nessa época. Eu achei que ele tivesse, sei lá, em algum time aleatório, tipo o Schalke 04, assim. Mas eu acho que é a letra D, porque eu lembro do gol do Mandzukic. E qual é a sua resposta? Eu vou, obviamente, acompanhar o Franco, por não ter a menor ideia. Ele falou confiança. Eu vou com a D, cara. É isso. Weiser, grande jogador. Weiser. Sabe quem é o Weiser? Não sei quem é o Eu Weiser. sei. Eu sei que foi Meia direito ou lateral direito. Hoje em dia ele é lateral direito. Ruim pra caramba, não jogaria na Série B aqui. Ruim. Tá vendo? É isso. Esse é o tipo de jogador que faz gol no Brasil nas quartas de final de uma Copa do Mundo, cara. Muito. Ele é tipo um dinossauro do Chule? O Chule, eu lembro que o Sule, esse zagueiro, o Sule, o Franco adorava o Sule porque ele tem uma tatuagem semelhante a ele. Mas o cara é ruim, arranca toco. É um dinossauro, cara. Pior que o Léo Pelé, que não quer mais ser conhecido como Léo Pelé, só o Léo. É pior. O Léo Pelé é pior, é melhor do que ele. É um nome fraco. Eu gosto do Sul porque ele é alto e rápido. Mas ele é só isso também, porque de resto ele é ruim. Ele é rápido, ele tem pace de 70 no FIFA. Meu Deus, é ruim. Ele é rápido. Se no Football Manager o cara é ruim, ele é ruim na vida real, cara. Isso daí é verdade. Mas enfim, a resposta realmente é D. Os gols foram marcados por Mario Mandzukic e Mitchell Weiser nessa partida, que terminou 2-0 para o Bayern de Munique. Inclusive o São Paulo nesse campeonato foi um fracasso. Depois de perder a semifinal para o Bayern de Munique por 2-0, São Paulo perdeu para o Milan na decisão de terceiro lugar por 1-0, com um gol de Jerome Boateng, desculpa, pelo Kevin Prince Boateng, que marcou esse gol, aí 1-0 para o Milan sobre o São Paulo. Esse gol que contou com uma falha do goleiro Denis. A bola passou entre as pernas de Denis e entrou. Esse jogo eu lembro. Eu não lembrava muito bem do jogo contra o Bayern. Esse eu lembro bem do Milan. Mas aí, eu lembro, inclusive, que no jogo contra o Bayern, o Reinaldo, que você intitulou como gol contra, anulou o Arjen Robben, tá? Enfim, depois desse comentário, vamos passar para a próxima pergunta. Bom, vamos lá. Já que é pra gente falar de futebol raiz mesmo, falar sobre grandes jogadores que já jogaram na Copinha, a gente tem vários artilheiros que passaram por grandes clubes do Brasil. Valdívia, Lucas Gaúcho, o Eric, que jogou no Palmeiras também, jogou no Botafogo muito tempo, já foi artilheiro da Copinha. Mas aqui eu quero saber com vocês qual desses jogadores que já foi artilheiro de uma edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Não da mesma, de uma aleatória, assim. Pode ser que seja de 2012 ou de 1998. Gustavo, letra A. Letra B, Wagner Love. Letra C, Leandro Damião. Ou letra D, o atacante Rainer do Náutico. Eu começo as perguntas com o Miguel. Caramba, acho que o Leandro Damião não foi, né? Porque o Leandro Damião, eu sei que ele estreou tarde, teve todo aquele auê. Acho que ele não é. Gustavo, Wagner...
Eu vou de Gustavo, cara. Craque do Corinthians e do Fortaleza. Gui, qual que é a sua opção? Eu ia de Gustavo, mas se o Miguel foi de Gustavo, eu vou de Wagner, o amoroso Love. Muito bom, Gui, muito bom, Gui. Assim, eu espero que o Miguel não tenha colado, porque ele acertou em cheio. O Gustavo foi a versão da copinha. Claro, é isso. Foi a direita. O Gustavo é assim, um dos maiores Uma atacantes a passarem pelo futebol brasileiro, Mundial. acho que nos últimos anos. Ele, o Jô, quem mais que jogou no Corinthians? André Balada. Como era o nome daquele argentino lá que jogou no Corinthians? Bozelli, bom O jogador. Bozelli, que falaram que era bom pra caramba. Não, mas sarcasmo de lado, o Gustavo realmente era muito bom na base. Verdade, isso. Ele não tá Era muito mesmo. bem agora, mas ele era bom mesmo. Perfeito, então o resultado do placar final, acho que empatamos. O Miguel acertou uma, o Franco acertou as duas. O Franco O ganhou. Franco ganhou, o Coca-Cola, Franco cara. venceu o primeiro shootout de 2023. Parabéns, Gabriel Franco, é isso. Grande vitória do nosso Aproveitando querido. que não tem câmera aqui ainda. É isso, cara. O cara fez um Grande gesto vitória. obsceno aqui, cara. E podemos passar então para o nosso último bloco, as alternadas. Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Estamos dando aqui início então ao nosso quinto e último bloco desse 50º episódio do podcast Boleiros de Humanas, no qual vamos começar com as nossas alternadas. O debate de hoje é muito simples. A copinha, como a gente foi discutindo, sempre foi, na verdade, um grande celeiro de craques. Esse campeonato dá uma grande chance das equipes testarem seus jovens jogadores e é muito inspirador para torcedores verem esses futuros craques em ação. Sabemos também que em algumas instâncias os campeonatos estaduais podem servir também como um período de testes recentemente para jovens jogadores. Temos equipes, inclusive, mais para o sul do Brasil, exemplo do Atlético Paranaense, que só coloca o time sub-23, se eu não me engano, no Campeonato Paranaense, desde a temporada de 2015-16, agora me foge a data exata. Queria saber aí, então, o que vocês acham disso? O campeonato estadual é necessário no calendário de futebol brasileiro ou ele é antiquado, desnecessário e não deveria existir mais no futebol brasileiro? Vou abrir o jogo com o Gui, que eu já imagino qual é a posição dele. Olha, eu falei aqui em off, de forma mais ou menos jocosa, que eu era bem a favor dos campeonatos estaduais. E não é completamente brincadeira, porque eu acho que eles têm sua importância, mas eu acho que eles deviam ter muito menos, como eu digo isso, muito menos holofote, talvez, muito menos relevância, acho que essa é uma boa palavra para se utilizar. Porque eu não acho que eles têm que ser tão longos. Apesar de eu gostar deles até um certo ponto, eu acho completamente absurdo. Que dura geralmente o quê, meus caras que entendem mais de futebol que eu? 4 meses, mais ou menos, janeiro até abril? É uma 3, 4 meses só disso, né? E eu acho que é um pouco demais. O Campeonato Mineiro, por exemplo, que eu mais acompanho, por ser atleticano, é um campeonato que muda de fórmula a cada 2, 3 anos e acaba ficando maior até, porque as equipes do interior, que juntas são mais numerosas que as equipes da capital, sempre querem um campeonato maior. Então tem anos que temos até de oitavas de final até uma final, anos que temos semifinais até as finais, enfim, acaba alongando o campeonato. O que eu acho errado.
porque eu acho que o Campeonato Brasileiro, o próprio calendário sul-americano sem os estaduais já é um calendário bem apertado, com diversas competições. Eu acho que ter um estadual longo acaba piorando essa situação, faz o futebol brasileiro ser menos atrativo para jogadores e técnicos estrangeiros, faz com que tenhamos um desgaste maior de jogadores, porque quando chegamos ao final do ano, né, rapaziada, uma outra coisa bom de lembrar é que antigamente a final da Copa Libertadores, por exemplo, era no meio do ano. Atualmente a final da Copa Libertadores é no final do ano. Então o jogador que teve que disputar o estadual brasileiro, Copa do Brasil, e chega para a final da Libertadores, ele chega muito mais cansado do que antigamente, quando a final era no meio do ano. O que é outro ponto para se considerar, né? O desgaste que o calendário apertado brasileiro leva. E claro, o argumento aqui é simples, né? O que causa, talvez a principal causa do calendário brasileiro ser tão apertado são os próprios estaduais. Mas ao mesmo tempo eu acho válido o ponto das equipes menores, equipes do interior, que o campeonato estadual é o único campeonato que eles têm. É o campeonato que eles se preparam para o ano inteiro, e é aí que eles vão realmente, né, jogar bola, e que vão atrair arrecadação, que vão, enfim, conseguir revelar jogadores para vender eles e continuar vivos como clubes. Então eu acho que eles têm a sua relevância. Mas, claro, é uma questão de o que é mais importante. A gente financiar e acabar de uma certa maneira indiretamente financiando essas equipes menores, ou é mais importante a gente ter um campeonato mais competitivo nas suas principais categorias, ou seja, Série A e Série B. Olha, eu pessoalmente eu sou a favor da manutenção de um estadual diferente, porque a maneira como é atual eu não acho sustentável. Ser 3, 4 meses estadual é muito. Eu até para o próprio assim, espectador, a mais longe da parte econômica, eu acabo não vendo o Campeonato Estadual. Não sei vocês são muito mais apaixonados que eu, mas eu, que eu diria, sou um torcedor médio, eu acabo não vendo os estaduais até as fases finais. Eu só vejo os clássicos e a final. Porque eu acho muito, muito chato o Atlético ir perder pro RT de Patos de Minas sábado ao meio-dia. Então eu acabo nem vendo. Então é isso, eu acho que o estadual poderia ter uma forma diferente, ser um mês no máximo um mês e meio, 2 estourando, para realmente não encher um calendário que já é muito apertado no futebol brasileiro. Concordo, acho que, cara, o Paulista agora, se não me engano, tem 16 times na primeira divisão. Eu diminuiria isso no mínimo para 10. No mínimo mesmo. Sendo completamente honesto. Acho que poderia servir como um campeonato bom de pré-temporada. Hoje em dia ele é muito longo, cara. 4 meses de campeonato estadual é, na minha opinião, desnecessário. O Franco tava lembrando quando a gente tava conversando sobre o Wellington Rato. O Wellington Rato jogou 70 partidas no ano passado, mas lógico, também jogou quantas no Campeonato Goiano? Aí não tem como competir mesmo, é claro isso pra mim. Então, eu diminuiria o campeonato estadual aí para de 8 a 10 times, eu acho que tá de ótimo tamanho. Lógico, isso aí favorece os times grandes, acho que sim, com certeza. Mas a verdade é que eu não extinguiria, eu sei que é importante para alguns times menores ter isso dentro do planejamento financeiro, planejamento da temporada, e eu sei que tem um teor histórico, acho que é relevante manter por causa disso também, mas eu não acho que no sistema atual é sustentável. Se for mantido no sistema atual, acho que cada vez mais times vão continuar a colocar times enfraquecidos, como o Atlético Paranaense vem fazendo no Paraná há algum tempo. O Flamengo também passou a fazer isso no Rio. Acho que esse ano não vai ter como fazer porque os rivais estão ficando bem fortes, né? Mas é isso. Na minha opinião, tem que diminuir o número de times que jogam as primeiras divisões desses campeonatos. Inclusive, isso daí que você citou do Flamengo é até curioso, porque o Botafogo, se eu não me engano, divulgou a lista de jogadores relacionados do Campeonato Carioca. Eu acho que eles vão usar um time reserva também. Eles vão fazer a preparação deles. Eu acho que só a partir da fase final, acho que talvez eles mudem um outro jogador e coloquem atrás do time principal. Cara, eu achei que a gente fosse ter uma grande discordância nesses pontos, mas eu acho até que a gente tá meio em linha.
Eu gosto muito do campeonato estadual. Eu acho que o campeonato estadual é a chance que os clubes do interior dos grandes estados do Brasil, na verdade dos estados do Brasil, né, tem para poder demonstrar as joias que eles têm dentro de casa. Eu acho que até mais do que um campeonato, uma Copa São Paulo, que às vezes o jogador ele é muito jovem, você tem às vezes um atleta que, um diamante mesmo, né, uma joia que já está mais esculpida ainda além, um jogador que ele acaba despontando depois. O Gabriel Martinelli, por exemplo, ele foi a revelação do Campeonato Paulista e ele foi direto do Ituano para o Arsenal. Lógico, ele é uma exceção à regra, ele é um outlier, ele é um ponto fora da curva, obviamente, porque ele já foi do Ituano pro Arsenal, depois já pingou para a seleção brasileira, virou titular no Arsenal. Mas existem casos assim também de jogadores que surgem em times do interior e acabam fazendo história por times da capital. Não sei se vocês vão lembrar, mas o Luan que foi eleito rei da América, que jogou no Grêmio, tá no Corinthians encostado. Se eu não me engano, o Luan jogou pelo Madureira o Campeonato Carioca, antes de ir para o Grêmio em si. Então, você tem grandes jogadores que eles acabam surgindo e fazendo história no campeonato. Mas você tem um outro ponto. Economicamente, financeiramente falando, e até administrativamente falando, o campeonato estadual ele na verdade é extremamente oneroso para qualquer clube grande que o dispute. Por quê? Vamos lá, vamos supor aqui no caso que a gente tem o campeonato em São Paulo. São Paulo joga o Campeonato Paulista e três outros grandes clubes de São Paulo também jogam, assim como o Red Bull Bragantino, que é um clube que tem um poderio econômico muito bom. E a premiação do Campeonato Paulista, se eu não me engano, está estipulada em cerca de 5 milhões de reais. Dentro da participação de um clube em um campeonato estadual, você tem um custo de deslocamento, às vezes você tem um custo de hospedagem dos atletas, custo de preparação dos atletas, custo por lesão de atleta, entre outros custos que são gigantescos se você vai parar para pensar. Então acaba sendo uma competição muito onerosa para o clube, principalmente se o clube acaba não vencendo ela. Visto que a premiação ela é boa apenas para quem ganha. Lógico, a maioria das competições é assim. Você acaba sendo oneroso para você se você não ganha. Mas até que ponto a gente precisa jogar uma competição longa que desgasta os atletas no início da temporada, que eles estão em fase de construção muscular desse jeito? Eu sou a favor de uma mudança no estadual, sou a favor da manutenção do estadual, porque eu sou totalmente favorável ao estadual, só que eu acho que a gente tem que sempre pensar como que a gente pode melhorar para todo mundo. Os clubes que normalmente têm historicamente um desempenho melhor no estadual não tem porque eles disputarem. Eu tô falando dos clubes grandes, tá? Não dá pra gente colocar o RT no mesmo saco de bolas do Galo e do Cruzeiro. Os clubes grandes, eles precisam disputar menos jogos. Então eu sou a favor de um estadual, talvez. Aí eu vou em contramão, Miguel, mas é uma opinião. Com mais times na primeira divisão, só que com duas fases diferentes, sendo que a segunda fase, que é a fase que vai ter menos times, que aí talvez tenha 10 ou menos times, seja a fase que os clubes grandes ou os clubes que estão na primeira divisão já estejam classificados em si. Porque aí você consegue dar mais visibilidade para os clubes menores, então, tipo, um atleta do Marília, por exemplo, que é um time que está jogando o Paulistão A3 ou A2, eu não me lembro agora, acho que subiu do A3 para o A2, ele pode jogar a primeira divisão e pode ter um craque jogando a primeira divisão paulista. Pode ter uma grande revelação jogando a primeira divisão paulista. Então você dá uma opção maior de clubes na primeira divisão, só que você passa de fase e a partir da segunda fase você tem os clubes grandes contra, sei lá, os 4 ou 3 melhores colocados da primeira fase, dando um total de 8 times. Eles podem jogar até uma liga para poder não ficarem só, tipo, 3 ou 2 jogos, sabe? Jogarem entre si, fazer um quadrangular final depois e depois uma final em si, para poder ser algo mais rápido, mais direto e mais objetivo e que você dê chance para todo mundo conseguir revelar e conseguir até capitalizar, né? Porque é importante para esses clubes de menor expressão. Se a gente pensa em valor de patrocínio, por exemplo, quase todos os clubes da Série B do ano passado tinham um patrocinador master fechado e patrocinador master em alto valor. Qual que é a questão? A questão é que você tinha no passado Vasco, você tinha no passado Grêmio, você tinha no passado Cruzeiro, tinha no passado o próprio Bahia. Vários clubes de massa jogando na segunda divisão e que você teria uma alta visibilidade desses pontos de patrocínio dos clubes. Então, o Campeonato Paulista, às vezes, é a chance que um clube do interior de São Paulo tem para poder conseguir a grana do ano, não só jogando futebol, mas também com investimento de patrocinador. Então, eu acho que você dá a oportunidade de todo mundo crescer, você dá a oportunidade de todo mundo jogar, mas aí você dá um tratamento especial a realmente quem tem mais trabalho durante o ano, que é assim como o Mundial de Clubes no formato antigo, que os clubes da América do Sul e da Europa só começam a jogar a partir da semifinal, mas algo que seja mais construído e que consiga com que os clubes façam que o campeonato estadual seja realmente uma preparação
e não uma guerra para poder ver quem vai ser campeão. Não sei se vocês concordam comigo, mas esta é a minha opinião. Franco, eu acho que eu concordo muito com o que você falou no começo, cara, da importância dos estaduais para as equipes menores. Eu acho que isso talvez seja o meu principal ponto que faz eu querer não acabar com os estaduais. Eu acho que seria muito ruim para o futebol das camadas mais baixas no Brasil, né, cara? Eu acho que ia tirar a oportunidade de milhares de atletas, e não só atletas, né, de pessoal que trabalha nesses clubes, que os clubes inevitavelmente, sem o aporte financeiro dos estaduais, iriam deixar de existir. Eu realmente acho que ia ter um quebra-quebra de clubes no Brasil, caso os estaduais forem extinguidos. Então eu acho que, o Miguel também falou sobre isso, eu acho que para os clubes mais ricos, os clubes maiores, eu acho que a melhor alternativa agora é seguir o exemplo do Atlético Paranaense e do Flamengo, de realmente disputar de deixar bem claro para os torcedores, nós não nos importamos com isso, vocês sempre falam que estadual não é título, que não vale nada, que não sei o quê, então a gente vai colocar aqui a gurizada, os garotos, e a gente não vai jogar com o time principal, e se perder, perdeu. E eu acho que a torcida do CAP, principalmente, aceita muito isso. Eu acho que eu pessoalmente colocaria o time principal em clássicos, nas finais, mas acho que o CAP não faz nem isso, salvo engano, né? Acho que até jogando contra o Coritiba e jogando finais é com o time reserva, o time sub-23. Então, eu acho uma solução para aqueles preocupados no calendário, como no meu caso, preocupados com lesões, preocupados do seu time chegar quebradaço para disputar a final da Libertadores em dezembro. Eu acho uma solução justa a curto prazo. Mas a longo prazo, a médio prazo, eu acho que o Miguel tem total razão. Eu acho que diminuir drasticamente o número de equipes na primeira divisão dos estaduais é importantíssimo. Eu acho também que talvez ter menos jogos, talvez não fazendo todos contra todos, ter só uma final, não passando por semifinal. Acho que tem várias maneiras de diminuir, de fato, o campeonato em si, e talvez fazer uma segunda divisão do estadual mais cedo, um pouco mais longa. Mas, claro, o problema disso se você não tem os times grandes, ninguém vai querer financiar nessa segunda divisão maior. Então, não sei se isso também talvez causaria esse quebra-quebra, como eu falei antes. Cara, com certeza. Eu acho que tem questões, tem outros campeonatos que ajudam esses times menores. Tem a Copa Paulista aqui em São Paulo, por exemplo, que dá classificação para a Série D, na verdade, no próximo ano. É um campeonato importante porque as equipes que não participam de outros campeonatos conseguem jogar, galgar coisas maiores, mesmo que não participem até da Série A1, né, a primeira divisão do campeonato paulista. E eu acho que a saída é essa, cara. Eu, de fato, diminuiria, né? Eu acho que eu discordo um pouco com você daí, Franco. Essa sua sugestão, eu acho ela até boa. Preferia isso ao atual, mas eu ainda acho que o ideal seria de 8 a 10 times na primeira divisão e faz um campeonato aí com duração de no máximo 2 meses, cara. E acho que 2 meses já é até muito, pra ser completamente honesto. 1 mês e meio tá tranquilo. E o que eu faria? Esperando agora, tendo a esperança que a CBF pare de administrar a primeira divisão do futebol nacional em curto prazo, médio prazo, aí, que passe realmente, fique uma administração com os clubes igual semelhante, né, lá no Reino Unido, com a Premier League. Se isso de fato se concretizar aqui no Brasil, acho que abre a possibilidade da CBF só cuidar das divisões inferiores, igual é na Inglaterra, no Reino Unido, e aí eu abriria uma Série E, sem brincadeira. Na Inglaterra tem 8 divisões de futebol profissional, eu acho que tem espaço, tem time suficiente no Brasil para ter mais divisão. Por que precisa acabar na Série D? Não tem sentido prático acabar na Série D. Eu mudaria a Série D, eu deixaria esse esquema aí de grupos de lado. Eu acho, sinceramente, francamente, um pouco ridículo esse sistema de grupos. Eu acho que podem ser aí já que são muitos times, eu faria exatamente como é no Reino Unido. O Reino Unido é dividido por norte, sul. Aqui no Brasil dá para fazer essa divisão regional, depois une as equipes em uma fase futura, no mata-mata. Eu entendo que precisa ter, porque são vários times, e cria também a Série E. Pode ter Série E. Acho que na França também tem coisa perto de 6, 7 divisões. São países que têm muitos times também, igual no Brasil. Tem espaço aqui para ter divisão nacional, Série E. Acho que no Brasil teria clube suficiente para fazer uma Série F, inclusive.
Mas, tudo bem, vamos com calma. Eu faria isso. Primeiro passo, diminuiria aí o campeonato estadual, deixaria 10 times. E daí eu também faria isso, aumentaria, criaria mais uma divisão, repaginaria a Série D, a quarta divisão, e criaria a quinta divisão aí, que eu acho que ajudaria bastante esses times menores. A criação da Série D, né, há pouco tempo não tinha nem Série D no Brasil. Se for parar para pensar, a Série D é uma coisa muito recente, né, na verdade. Então, eu criaria a Série E para que esses clubes menores tivessem essa oportunidade aí de demonstrar isso num cenário nacional. Para mim é até mais importante, para ser honesto, jogar nesse cenário nacional e possivelmente conseguir uma classificação, quem sabe, para a Copa do Brasil numa fase mais adiante. Podem ser feitas coisas nesse sentido, sabe? Acho que isso é muito interessante. Essa seria a minha sugestão final, eu acho. Criação de mais divisões nacionais e a diminuição do campeonato estadual. Então vamos nessa, vamos fechar esse 50º episódio do podcast Boleiros de Humanas. Foi sobre a Copinha, sobre o Jânio Quadros, sobre sua presidência, sua volta à Prefeitura de São Paulo. Acho que foi um episódio bacana, gostei bastante, espero que vocês aí em casa tenham gostado também. Lembrando que esse é o nosso último episódio em áudio. A partir do episódio 51, Boleiros de Humanas vai passar a ser um videocast. 51, é isso mesmo. É o título do Palmeiras ou é a cachaça, cara? Essa é a pergunta. Não é nenhum dos dois, é o episódio videocast do Boleiros de Humanas. Estou muito animado, espero que vocês gostem também dessa nova fase que vai se iniciar a partir do próximo episódio. Se curtiu, deixa a curtida, compartilha aí com os amigos, inimigos, parentes, enfim, deixe seu comentário, é muito importante pra gente, viu, pessoal? Muito obrigado, agradeço pela sua audiência e até a próxima.